Bom, meus irmãos, nós estamos juntos aqui mais uma vez, né, nessa reunião de adoração e de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que desfrutemos dessa presença gloriosa do Espírito Santo, o Espírito da graça. Espero que daqui dessa reunião não só saia, né, esse encorajamento, essa atmosfera de adoração para os irmãos que vão nos acompanhar aí. Quero mandar uma saudação aos irmãos aí de São Paulo, Apóstolo Paulo César, Missão Apostólica Plenitude da Graça de São Paulo. Nós fazemos essa representação aqui no Rio. A irmã Rosângela, aí também de Sete Alagoas, Minas Gerais, que está ligada com a gente, linkada no Espírito conosco. E espero que daqui, Rafael, da sua casa, saia uma palavra de edificação, saia uma palavra de graça, né? E é isso que eu espero atingir. Hoje nós vamos estar falando, meus irmãos, vamos, pelo menos com 2 cânticos, adorarmos ao Senhor. Eu te convido a isso, aí onde você estiver na sua casa, levantar mãos santas para o Senhor, fazendo expressão de adoração. Estamos livres para isso, até porque este nosso corpo, ele tem que ser entregue como um sacrifício de adoração ao Pai, sob esse novo pacto. E nós vamos compartilhar uma palavra depois. Eu quero falar a respeito da variedade de línguas, que é um dom que um salvo sob a graça de Cristo precisa. Uma vez que buscado do Espírito Santo esse dom, recebido e praticado, vocês não têm a ideia do que esse dom pode gerar no nosso homem interior. Tem pessoas aqui que oram em línguas, que já falam essas línguas espirituais e praticam na vida diária. Então, quem ora no Espírito sob a graça sabe do que eu estou falando. Mas, infelizmente, muita gente, ao invés de procurar o Espírito da graça e entregar, além de não crerem, ainda estão impedindo que os irmãos desfrutem desse benefício. Mas vamos adorar o Senhor com esse cântico que se chama Minha Fonte. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, eu acredito que não há melhor canção para se cantar do que Minha Fonte é o Senhor. Enquanto isso, o Rafael vai levantar um clamor, fazer uma oração. Damos graças, Senhor. Glorificamos o santo nome. Pois tu és digno, tu és perfeito, tu és maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado porque podemos compartilhar da tua verdade, podemos compartilhar da tua palavra. Pelo desejo no coração gerado pelo teu Espírito. Glórias ao teu nome, Jesus. Em conhecer a Cristo como real convicção. Ressuscitado, nós te adoramos. Graças a Deus. Nós te glorificamos, meu Rei. Da sabedoria e do conhecimento. Obrigado, Pai, porque todas as riquezas insondáveis estão em Cristo. Hoje nós podemos. Tu és a nossa fonte, Jesus. Revelação do seu Espírito. Obrigado pelo seu amor genuíno. Nossa única esperança é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos tornou justos. Para que por meio da sua justificação pudéssemos nos tornar limpos diante do Senhor. E nos achegar diante do seu trono. Com o nosso corpo completamente voltado, alma e espírito pleno para o Senhor. Se sujeitando aos desejos do Espírito. Minha fonte é o Senhor. Minha fonte é o Senhor. De nos render. Minha fonte é o Senhor. É o Senhor. Das nossas vidas. Ajude-nos a nos submetermos à tua vontade. Minha provisão sobrenatural é o Senhor. A renunciarmos a cada dia. É o Senhor. Ressuscitado. Como oferta santa e agradável. Ressuscitado. Te adoramos. Te adoramos.
adoramos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, expandido o nosso lugar. Tu és a nossa Porque fonte. assim escrito está. Tu és a nossa fonte, É tudo aquele que Senhor. foi demorado no madeiro. E somos pessoas justas, benditos diante do Pai. Obrigado, Senhor. Por herdeiros, por participantes, sacerdotes, aqueles que foram chamados e escolhidos segundo a tua vontade, predestinados antes da criação do mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. O que eu preciso não está no homem, não está no governo, está em ti, em tua palavra. Eu confiarei os meus cuidados, Senhor, os meus cuidados. Eu lanço a ti, Jesus, lanço a ti, pois sei que os teus olhos estão sobre mim. Minha fonte é o Senhor. Minha fonte é o Senhor. Minha fonte é o Senhor. Minha provisão sobrenatural. Minha provisão inesgotável. Minha provisão abundante no céu é Jesus. Ele é Jesus. Minha fonte inesgotável é o Senhor. Minha provisão sobrenatural. Minha provisão inesgotável. Minha provisão abundante no céu é Jesus. Você pode abrir a tua boca e glorificar a Ele. Ele é a nossa fonte. Oh, glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Jesus. A minha fonte é o Senhor. Minha fonte é o Senhor. Se Ele é a tua fonte sobrenatural, abra sua boca agora e declare. Adore, exalte. Oh, ressuscitado. Ele é Jesus. Minha fonte inesgotável, o que eu preciso. O que eu preciso está em ti, em tua palavra. Eu confiarei os meus cuidados, os meus cuidados. Eu lanço a ti, Jesus, lanço a ti, pois eu sei que os teus olhos, pois sei que os teus olhos estão sobre mim. Minha fonte é o Senhor. Oh! Minha fonte é o Senhor. Minha fonte é o Senhor. Minha provisão sobrenatural. Minha provisão
sobrenatural, minha provisão inesgotável, minha provisão abundante no céu é Jesus. Ele seria a tua provisão. Declare agora, faça a confissão de fé. Ele é minha provisão sobrenatural, é o Senhor, é o Senhor. Ele é, não há outra fonte para mim. Ele é, tudo que eu preciso está em Ti, Jesus. Tu és a minha fonte, Senhor, Tu és a minha fonte, Senhor. Minha provisão sobrenatural, minha provisão inesgotável, minha provisão abundante no céu é Jesus. Ele é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você pode levantar mãos santas aonde você estiver e adorá-lo, exaltá-lo. Oh, Tu és a nossa provisão, Jesus. Tudo que precisamos está em Ti, Senhor. Em Ti está toda a nossa provisão, Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, o Rei dos Gentios, Jesus. Declaramos nosso amor por Ti, Jesus, 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 minha provisão. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Entendeu? Eu vou pedir a tua cooperação aí para você ficar ministrando baixinho aí, enquanto eu faço um compartilhamento com vocês que estão aqui comigo nessa reunião, com os amados irmãos que vão nos acompanhar, aqueles que compartilham conosco agora dessa comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Apesar de nós não termos contato com muitos irmãos agora, alguns que de forma virtual nos acompanham e adoram, mas eu quero dizer para vocês que o espírito de gratidão, de adoração, não está limitado à barreira virtual. O espírito que está operando aqui, o espírito da graça, está aí com vocês também e vai realizar milagres entre nós nessa tarde. Bom, meus irmãos, eu quero falar com vocês a respeito da variedade de línguas, que eu acredito, para vocês que estão aqui na casa do Rafael, na 25 de agosto, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra. Nós estamos aqui para essa comunhão, para essa adoração, e eu quero gerar em vocês, em nós que estamos aqui, nos irmãos que vão nos acompanhar, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios e a nós, no capítulo 12. Se há um tempo, meus irmãos, vocês que estão me acompanhando aí, se há um tempo de dependência dos dons, é este, onde a graça de Cristo está sincretizada. Já não basta os enganos e as ignorâncias do cristianismo e dos movimentos evangélicos. E agora, esse sincretismo que se levanta sutilmente em nome de graça. É claro que a minha fala não vai carregada de inimizade, de ódio por ninguém,
Mas para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós, eu preciso compartilhar com vocês o que eu venho falando desde ontem, em 2 vídeos, em 2 lives que eu postei ontem à tarde. E veja a necessidade de hoje, nessa reunião como igreja do Senhor Jesus Cristo, membros do corpo de Cristo na casa do Rafael, eu preciso gerar para vocês, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, logo no verso 1, acompanhem comigo, vocês aí e nós aqui, o que disse o apóstolo da graça de Cristo para nós. Aqui não é o pastor A, o pastor B, o apóstolo C, o apóstolo D. Aqui quem está falando é o apóstolo da graça de Cristo para nós, os não-judeus. E é nas pisadas de Paulo que um gentil deve andar, meus irmãos. E isso nós encontramos como dados históricos incontestáveis na Bíblia. Paulo, quase que em todas as suas cartas, procura deixar claro, com mais especificidade, na carta aos Efésios, capítulo 3, de que ele recebeu do Pai Celestial esta graça, este apostolado, este envio para anunciar o mistério que estava oculto entre nós, os não-judeus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Bendito seja o nome do Senhor. E vejam comigo, independente do que estão dizendo os apóstolos da atualidade, ou aqueles que pregam, até mesmo em nome de graça na atualidade, independente disso, eu convido vocês a receberem, a ouvirem, a aprenderem, a ver, ou verem em Paulo o que é que Paulo diz. Vamos lá. Verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento, nesta versão da King James atualizada, em outras versões, não quero que sejais ignorantes. Então vejam, logo de início, o apóstolo da graça de Cristo, para nós, os não-judeus, ele diz, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vejam, meus irmãos, o que é que o Espírito Santo inspira Paulo a dizer para nós. Foi para os coríntios e é para nós. É evidente e é fato que Paulo não está mais entre nós, mas o Espírito que levantou a Paulo, o Espírito que salvou, que regenerou, que lavou, que vivificou a Paulo e deu a Paulo este envio e este comissionamento entre nós, os gentios, ele não só está entre nós agora, como ele habita no Espírito de um salvo. Quem pode dar glória a Deus por isso, meus irmãos? Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Ele não é apenas o selo em nós. Ele é Deus em nós, Ele é o Pai em nós, Ele é o Filho em nós, Ele é o nosso guia em toda a verdade. Ele é o Consolador, como disse a profecia de Isaías, capítulo 11, verso 2, é Ele quem dá o conhecimento, é Ele quem dá o entendimento, é Ele quem é o nosso conselheiro, é Ele que nos inspira no temor do Senhor, e diz mais lá, é Ele que nos dá poder. Essas boas novas, você que crê na mensagem da graça, ou você que crê que é um chamado pela graça, precisa saber a respeito do Espírito Santo. Não há graça, meus irmãos, sendo encarnada, vivida, nem tampouco anunciada, sem o Espírito Santo. Não existe graça. É o que cremos, é o que a missão apostólica, plenitude da graça, crê aqui no Rio, em São Paulo, e crerá em todo o Brasil e em todo o mundo. Até porque, de fato, a nossa missão é apostólica. E a graça que temos que crer é na graça plena. Não existe graça meia boca. Ou é a graça plena, ou é a graça de Cristo completa, ou não é graça, é outra coisa. E essa graça plena só se pode viver pelo Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. No verso de número 4, ele começa dizendo, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias
formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, verso 6, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Não há glória para os homens sob este novo pacto, a graça. Ainda que o Espírito Santo distribua dons e ministérios a homens salvos, a espíritos vivificados, mas tudo parte do Espírito Santo, meus irmãos. A glória é dele, a honra é dele. Ninguém recebe dons e ministérios do Espírito Santo porque está aprendendo num curso ou está recebendo de outro homem. Isso não é dom nem ministério gerado pelo Espírito. Quando é do Espírito, é gerado no nosso espírito, vem dele, é do Espírito Santo. E vai se manifestar. As pessoas verão que o que você tem de fato é dom ou ministério dado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo cooperará, além da sabedoria, além do entendimento, também com sinais, prodígios e maravilhas. É nesta graça que eu creio, meus irmãos. Quantos creem nessa graça aqui? Amém. Verso de número 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Eu não posso, meus irmãos, anular nenhum dom do Espírito Santo sob a graça. Volto a repetir, não é por conta dos excessos dos nossos irmãos que, sob a ignorância, estão no cristianismo, nos movimentos evangélicos, principalmente nas correntes pentecostais, não é por conta dos excessos, dos descontroles, dos enganos, dos erros, do mau uso dos dons, que eu agora vou me tornar incrédulo em nome de graça. Não, meus irmãos, não é por conta dos erros que vamos punir o que é verdadeiro. Paulo está dizendo a eles e a nós que a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Se eu, como um dispenseiro de Deus, da graça de Deus, não falar dos dons, eu estou retendo este benefício dos salvos, dos membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Então, só porque há descontrole da parte de alguns, só porque há excesso da parte de outros, eu agora vou anular? Eu repreendo esse ensino. Eu estou aberto para receber dos dons do Espírito Santo. Se você está, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Verso 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar. Nós precisamos, meus irmãos, buscar isto do Espírito Santo sob a graça, porque senão será uma graça de letra. Porque senão será uma graça cética, uma graça mecânica, teórica, técnica. Vocês vejam como é que a gente já começa a perceber a necessidade que nós temos dos dons do Espírito Santo entre nós? Desses benefícios? Eu não posso ser uma contravoz de Paulo. Se eu estou andando nas pisadas de Paulo como um gentil salvo que preciso andar, se eu estou construindo a minha vida em Cristo sob o único fundamento colocado pelo Pai nos ensinos de Paulo, eu tenho que desejar os dons do Espírito. E tem mais, irmãos. Rafael, Paulo, Sônia, Léo e os irmãos que estão aí nos acompanhando. A nossa mensagem da graça só será eficaz se ela for uma mensagem pelo poder do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, porque senão vai ser letra morta. E quero vos dizer, a letra mata, não só sob a lei, como também sob a graça. Só a letra não vai gerar nada. Vai gerar discípulos de movimentos, vai gerar discípulos de apóstolos, vai gerar discípulos de pastores, vai gerar discípulos de denominação, mas não vai gerar discípulos de homens e mulheres que andarão sob esse novo pacto da graça, cheios do Espírito Santo. Não vai gerar discípulos do Espírito da graça. Se tira os dons, como alguns, infelizmente, pessoas até que eu amo, estão querendo remover os dons da graça, o que vai restar é uma graça letra. E muita gente já está assolada, oprimida, angustiada, atribulada,
E é melhor dizer que Deus é soberano porque eu estou doente. O meu corpo físico está doente. O que é isso, irmão? É soberania de Deus. Que é o que eu estou ouvindo aí. Um acidente está matando, é Deus que é soberano. Deus é que fez. Deus agora, porventura, virou o diabo? Só falando assim? Não, esse Deus é amoroso, irmãos. Esse Deus é justo. Ele é juiz, sim. Ele não se alegra com a maldade, com a iniquidade. Ele não tem prazer em nos ver andando por caminhos pecaminosos. Mas Ele é amor, Ele é misericordioso. Aliás, esta graça que eu creio se manifesta com amor, com misericórdia, com bondade. É graça, meus irmãos. Esta graça que nos educa, essa graça que nos instrui, esta graça que quebra cadeias, é a mesma graça que se manifesta em amor. A graça que o Filho do Deus vivo, Cristo em sua manifestação humana, ainda sob aquele antigo pacto manifestava, curando as pessoas, libertando as pessoas, trazendo as pessoas para a presença de Deus. E agora, sob este novo pacto, nós ficamos sabendo que Deus tem os seus. Deus tem os seus eleitos. E quando vai chegando a nós esse entendimento pelo Espírito de que nós somos eleitos de Deus, o que tem que gerar isso? Arrogância? Presunção? Não. Tem que gerar temor diante de Deus. Até porque nós que entendemos a predestinação sabemos que alguém é predestinado pelo Pai em Cristo para ser diante dele santo e irrepreensível em amor. Então não cabe aqui carnalidade. Não cabe aqui nós de novo nos conformarmos com obras da carne, nem com obras infrutuosas das trevas. Isso perde a força, meus irmãos, diante dessa revelação da graça. Esta graça que eu creio, a graça plena. Se você do outro lado crê, diga glória a Deus. No verso de número 10, há outro o poder para operar milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. E há outro, variedade de línguas. E há outro, ainda há outro, interpretação dessas línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme Ele deseja. O que está acontecendo em nosso meio é uma grande confusão, meus irmãos, daqui e daí. É que, por falta de comunhão diária com o Espírito Santo, eu só posso dizer que é isso, eu não posso atribuir a outra coisa, é que as pessoas estão confundindo aquela manifestação de Atos 2, que não foi um caso de glossonalia ou glossonária, e sim de xenoglossia, a capacidade de articulações e palavras que previamente não foram aprendidas, e palavras ali, línguas ali, sobrenatural, porque um galileu falando árabe era um milagre, porque os galileus eram tidos como pessoas rústicas, ignorantes, pessoas sem cultura. O milagre estava aí. E de fato, em Atos 2, não foi manifestação de línguas sobrenaturais. Ali foi línguas de nações. Mas vejam, meus irmãos, vejam se não é um milagre. Alguém que nunca falou uma língua que não é nativa sua, por exemplo, veja se não é um milagre um brasileiro que nunca estudou chinês começar a falar chinês. Aquilo foi uma ação do Espírito Santo. É claro, é evidente que Atos 2 foi um caso de xenoglossia, não de glossonalia ou glossolária. A capacidade de articulações e palavras previamente não aprendidas, mas divinas. Agora aqui, em 1 de Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, é outra vibe, como diz o Léo. É outra coisa. Eu acho que o que está se fazendo confusão é que ainda não entenderam 1 de Coríntios 12, verso 10, a variedade de línguas. Em Atos 2, de fato, não foi línguas
espirituais. Não foram línguas estranhas do alto, do céu. Não foi línguas de anjos, não foi nada disso. Apesar de Paulo citar a língua dos anjos em 1 Coríntios 13. Então, meus irmãos, Atos 2, de fato, não tem nada a ver com línguas espirituais. Ali foi uma outra manifestação do Espírito Santo para que os salvos ali recebessem a capacidade de falar na língua de outras nações. Ali foi uma manifestação para evangelização. Isso aí, cada um na sua língua materna foi entendendo, mas o escândalo, o que causou aquele espanto é que galileus é que estavam falando. E volto a repetir, galileus naquela época eram pessoas iletradas. Eram pessoas sem cultura, sem muito conhecimento, eram pessoas rústicas, eram camponeses rústicos, e agora começam a falar na língua arábia e nas línguas representadas ali na festa de Pentecostes, que infelizmente no Brasil virou uma corrente denominacional. Mas eu não posso anular o dom de línguas, porque Atos dos Apóstolos foi uma manifestação. Paulo fala de outras. O apóstolo da graça de Cristo para nós, os gentios, fala de outras manifestações. E se Paulo fala, se Paulo orava, se Paulo praticava, eu também pela fé recebo. Quantos recebem aqui? Amém. Ah, mas o pastor tal, o irmão tal, o apóstolo tal, está dizendo que leva mais tempo. Ah, ele não crê, infelizmente. Só lamento. Se a minha incredulidade ficasse só comigo, meu irmão, seria um mal menor. O pior é que eu vou disseminando isso. Eu lamento, meus irmãos, se tem alguém em nome de graça anulando os dons do Espírito. Mas Paulo não anula. Você está acompanhando. Se você está lendo aí, você está acompanhando. Agora, Paulo vai dizer da variedade de línguas. Agora vejam comigo, em 1 de Coríntios, capítulo 14, logo no verso 1, o que o apóstolo da graça de Cristo para nós, os não-judeus, ele diz? Porque eu penso, irmãos aqui, amados, irmãos aí, que se eu não entendo o assunto, eu deveria buscar o entendimento pelo Espírito Santo. E não começar a bater martelos, e não começar a dar sentenças, e dizendo que não é mais tempo de dons do Espírito. Vejam, meus irmãos, nós lemos que Paulo fala das variedades de línguas. Não é porque aquele acontecimento, aquele fenômeno de Atos 2 foi uma variedade, e ali de fato não foram línguas estranhas, divinas, outras línguas, ali foram línguas de nações, ali foram dialectos, a palavra é esta. Ali foi um caso de xenoglossia, mas não é porque ali todo mundo falou em uma língua representada ali, que não existe as línguas espirituais. É claro que existe. Então de 97 para cá, o que eu estou falando é o quê? É loucura? Eu estou inventando da minha cabeça essa edificação, esse fortalecimento no meu homem interior, por passar horas e horas orando no Espírito, orando em línguas para edificação pessoal. Então, é loucura o que eu estou vivendo? Não é. Mas infelizmente, alguns não creem, e acaba arrastando pessoas como você, que sabem no teu íntimo que em graça, ou sob a graça, ainda não é o suficiente, tem mais coisas. As águas para serem mergulhadas em graça é mais profunda. Eu sei, meus irmãos, que a graça nos torna livres para que nós não precisemos mais de práticas, de tradições religiosas. Até porque, sob esse novo pacto da graça, essas práticas como dízimo, batismos, santa ceia, chamar a igreja de lugar com placas, ainda que possamos fazer uso de qualquer lugar, de qualquer tema, colocando isso no seu devido lugar. Eu sei que, sob a graça, tudo isso é dispensado, essas coisas são desnecessárias. Entraram em estado de caducidade, obsolescência, acabou. Um novo pacto depois da ressurreição, melhor, depois da crucificação do Senhor pelos nossos pecados,
e da sua ressurreição para a nossa justificação, um novo pacto se instala, um novo pacto se consolida. E qual é? É a graça. E quem é o ministro desse novo pacto? É homem? Não. É o Espírito Santo. É o Espírito da graça. É o Espírito de vida. E é dele que temos que depender, meus irmãos, independente do que você está ouvindo. Você, como um sábio construtor da sua vida espiritual, deveria procurar um lugar privado e perguntar ao Espírito Santo se está certo ou se está errado o que você está ouvindo. Mas aí tem um montão de gente aplaudindo. Aí já está dizendo amém e aleluia para tudo. Você não percebeu. De maneira sutil, você está voltando de novo a viver como se estivesse no cristianismo em nome de graça. Sob a graça, nós dependemos totalmente, completamente do Espírito Santo. Amém. Quantos dizem amém aqui? Amém. Então vejam, Glória a Deus, graças vejam a o que Deus. Paulo, o apóstolo da graça de Cristo para nós, os não-judeus, diz em 1 Coríntios 14, 1, para eu poder ficar acreditando em algumas coisas que estão sendo ditas aí. Veja, porque para mim, eu darei sempre mais crédito a Paulo que ele fala, do que qualquer outro que esteja falando qualquer coisa. A minha peneira está nos ensinos de Paulo. É pelos ensinos de Paulo que eu vou medindo as coisas, que eu vou filtrando as coisas. E conferindo, examinando. Verso 1. Sigam o caminho do amor e buscai com zelo, em outras versões, com dedicação, os dons espirituais. Quem está dizendo é o apóstolo da graça de Cristo para nós, os gentios. Ele está recomendando, ele está encorajando, está nos emulando. Busquem os dons espirituais com zelo, com dedicação. Se não fosse mais para crermos nos dons, nem para que os dons se manifestassem, por que o apóstolo da graça iria dizer aos coríntios, e esta verdade é para nós, o Espírito Santo testifica no espírito de todos nós, que o que Paulo escreveu, ensinou e viveu, encarnou, é para nós hoje, sim ou não? Sim. Ou então nós estamos praticando loucura. Porque nas cartas de Paulo eu encontro, volto a repetir com mais especificidade em Efésios 3, de que Paulo é o apóstolo da graça para nós, os gentios. Infelizmente, no Brasil, se conhece Paulo apenas como Saulo, perseguidor implacável da igreja. O filme Paulo, o apóstolo de Cristo, deixou a desejar, no meu ponto de vista, eu que assisti. Porque não se conhece no Brasil Paulo como apóstolo dos gentios. E quem é brasileiro, não é judeu, é gentil. Então Paulo é o nosso apóstolo. Infelizmente, nós já nascemos dentro de uma programação religiosa. Aí você quer o quê? Como é que um salvo gentil vai ficar confuso? Ele não entendeu a graça, ele não sabe que Paulo recebeu essa dispensação, ele não sabe o que o Cristo fez na cruz e na ressurreição, ele não sabe que estamos sob o novo pacto. Aí na escolinha bíblica, o que é que eles ensinaram? Vai ler Mateus e Gênesis ao mesmo tempo. Dá o samba do crioulo doido no cara, meu irmão. Não vai entender a graça nunca desse jeito, lendo Mateus e Gênesis ao mesmo tempo. Para mim, o conselho que eu dou a vocês, inicialmente, um salvo não judeu tem que ler as cartas de Paulo. Marcos, então você elimina as cartas de Pedro, Tiago, João, os Salmos, os Provérbios, os livros dos profetas? Deus me livre de eliminar. Vou lê-los, vou meditar neles, e o que estiver em linha com o que Paulo ensina, eu vou dizer amém. Simples assim. O que servir para mim, servirá. O que não servir, continuarei amando os meus irmãos da mesma forma. Eu acredito que isso é equilíbrio. Isso é maturidade. Então já estou terminando, meus irmãos. Então nós não podemos eliminar os dons em graça. Nós dependemos dos dons do Espírito Santo, como dependemos de ar para respirar. Como dependemos de alimento para nutrir os nossos corpos físicos. Os dons é fortalecimento para o nosso homem interior, que se manifestado nessa jornada terrena, vai produzir, sim, glória para Deus. Se manifestado com equilíbrio, com autoridade, vai manifestar. Deus será glorificado pelos dons nas nossas vidas.
Agora, porque está todo mundo aí descontrolado, desequilibrado, porque tem irmãos que fazem mau uso dos dons, eu agora vou limar, ou porque eu não creio, ou porque eu não entendi, eu não tenho disposição para ficar no quarto, 1, 2, 3 horas num lugar privado, orando no Espírito e ouvindo as cartas de Paulo, e o meu tempo mais é dado à internet, ao Facebook, a conversações, a entretenimentos, até mesmo que não são saudáveis, eu agora vou limar. Eu deveria ser sincero e dizer, eu não dou tempo para o Espírito Santo, não entendi, vou ficar na minha. Mas não fique semeando a incredulidade entre os irmãos em nome de graça. Se eu não creio, eu vou ficar calado, meus irmãos. Então, porque eu creio, eu estou te encorajando a crer e a buscar os dons do Espírito. É benefício para os salvos, nós lemos aqui. É benefício para os salvos. E eu creio que em outra chance, em outra oportunidade, o Senhor me dará essa graça para falar para vocês do dom de línguas. Porque existem várias manifestações dos dons de línguas. Para edificação pessoal, para que no ajuntamento dos santos, quando estamos juntos, se alguém falar essas línguas, quando alguém tem um dom de interpretar, gera edificação. Existe variedade de línguas, meus irmãos. Eu acredito que para mim a confusão está aí, em pensar que a manifestação de línguas foi só aquela, lá de Atos 2, que não foi nem línguas estranhas espirituais, ali foram línguas de nações. Mas é um milagre. Volto a repetir, o que aconteceu ali foi um milagre. Um galileu falar em árabe. Um galileu falar na língua pérsia. Dos partos, Mesopotâmia, dos medos. Imaginam? Um galileu falando na língua dos panfílicos? É um milagre, meus irmãos. Tinha todo tipo de gente ali. E a mensagem foi anunciada gerando grandezas de Deus. Eles ouviam falar das grandezas de Deus. Como é que eu posso agora, por conta daquela manifestação de Atos, né, que volto a repetir, foi um caso de xenoglossia e não de glossolalia, mas 1 de Coríntios 12 e 14 fala de línguas para edificação. Como é que eu, que digo, que estou seguindo os passos de Paulo, as pisadas de Paulo para essa minha construção, no Cristo ressuscitado, sob este novo pacto da graça, vou eliminar esses dons? Eu não posso fazer isso, meus irmãos. O que eu posso, se eu não crer, é ficar na minha. Mas bater o martelo, sentenciar e dizer que não é mais tempo dos dons, isso é um crime contra os salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, reflitam nisso. Pensem nisso. Você, quando estava no cristianismo, meus irmãos, e nós aqui, nós éramos cheios de fé, mesmo descontrolados, críamos nos dons. E agora, chega em nome de graça, fica todo mundo cético. Ninguém está querendo mais nos dons. Está todo mundo agora congelado. Que graça é essa que você quer? A graça da letra? Você quer o quê? A graça glacê? Eu quero o Espírito da graça. Eu quero andar sob o senhorio do Espírito da graça. Aqueles que querem, digam glória a Deus e digam eu recebo se vocês quiserem. Glória a Deus, recebo em nome de Jesus. É isso que eu quero, meus irmãos. Então eu acredito que essa simples leitura, eu acredito que vai gerar fé. E no mínimo, eu estou crendo aqui que o Espírito Santo vai falar com vocês. O Espírito Santo já começou a falar com vocês, e você que está aí me acompanhando, você já está começando a sentir que existe algo a mais. Existem águas mais profundas. Aquilo que o Cristo disse, ainda em sua manifestação humana, dentro dos limites de Israel, se referindo ao Espírito Santo, quem tem sede, vem e beba, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu sei que nem todo salvo é sedento. Eu sei que nem todo salvo é faminto. Mas eu estou aqui para gerar essa sede em vocês. Essa fome pela comunhão diária com o Espírito Santo.
esta sede de receber os dons do Espírito, de operar nos dons do Espírito, de pregar sob o poder do Espírito, de evangelizar sob o poder e manifestações de dons do Espírito, como Paulo. Leia Atos do capítulo 9 ao 28 e veja o proceder de Paulo, veja com que Paulo lidou, veja em todo o tempo aquilo que ele disse aos Coríntios e a nós no capítulo 15, verso 15, ele disse, porque por meio intermédio o Senhor Jesus Cristo operou sinais, prodígios e maravilhas. Veja se não foi assim na vida de Paulo, lendo Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 ao 28. Paulo operou o tempo todo, irmãos, sob o poder do Espírito. É claro que Paulo fez concessões, não era possível um judeu zeloso como Paulo dormir judeu zeloso e acordar cheio da revelação da graça. Muito pelo contrário. O entendimento da graça na vida de Paulo foi processual, foi progressivo, foi passo a passo, foi todos os dias. Paulo teve experiência de arrebatamento? Claro que teve. Viu coisas inefáveis? Sim. Mas o entendimento da graça de Deus na vida de Paulo foi passo a passo. Passou 3 anos no deserto da Arábia. Depois de 14 anos voltou a Jerusalém. E infelizmente viu que em Pedro, Tiago e João, sem detraí-los, nunca vi Paulo falar dos apóstolos, nossos amados irmãos da circuncisão. Nunca vi Paulo falar como falam alguns em nome de graça. Parece que estão falando de inimigos. Parece que Pedro é um inimigo. Parece que João é um anticristo. Tiago é de um outro ser. Foram homens que deram suas vidas pela causa do Evangelho. Respeitem. Apesar de não terem recebido a revelação da graça para mim, mas são meus irmãos em Cristo, homens de Deus, que tiveram o privilégio de andar com Cristo em sua manifestação humana e ressuscitados logo a seguir. Foram limitados no entendimento, se comparado com Paulo, sim. Mas eu não vejo Paulo detraindo Pedro, não vejo Paulo detraindo Tiago, nem João, nem os apóstolos da circuncisão. Não. Eu vejo Paulo dizendo que o mistério que estava oculto, que se revelou nos santos apóstolos e profetas. É Paulo, o apóstolo da graça, quem disse. É claro que chega em Jerusalém, em Gálatas 2, Paulo diz que a ele, Paulo, eles não acrescentaram nada, mas Paulo não os despreza, não os pisoteia. Paulo não diz, vocês não são de Cristo, vocês são do outro lado. Paulo não diz isso. Então, meus irmãos, o Evangelho da Graça precisa ser o Evangelho da Graça para nós. E termino aqui, prometo a vocês. Os ensinos da graça têm que ser ao meu favor e contra mim. Não adianta ficar pegando só textozinho separado das cartas de Paulo, ficar fazendo afirmações positivas, porque afirmações positivas não vai mudar a vida de ninguém se essas afirmações não forem carregadas de fé. Não muda, meus irmãos. Aí a carne gosta. Quem é que não vai gostar de ficar confessando nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus e ficar continuando andando na carne? A carne quer isso. Só que esqueceram que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Se andar segundo a carne e não segundo o Espírito, vai sofrer vergonha, humilhação, perda. É isso que nos espera, meus irmãos. Esse plantar na carne nos espera isso, corrupção e morte. Mas o plantar no Espírito é vida e paz. Eu quero terminar aqui, Paulão. Termino aqui. Quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando e nos acompanharam até aqui. Eu espero, meus irmãos, que com toda essa minha limitação verbal, minha forma meio tropeçando no falar, vocês recebam edificação. Vocês sejam edificados. Espero que essa mensagem dessa tarde tenha gerado no mínimo, uma edificação para a sua vida. Eu dou uma saudação a todos que estão acompanhando aí, e aonde esse vídeo rodar, eu espero que leve edificação. E todos aqueles que tiverem dúvida, quiserem tirar as dúvidas, deixem seu número de zap, eu vou conversar com vocês, mas não dá
para nós assumirmos e confessarmos e professarmos uma graça ausente, destituída da manifestação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe graça, porque este pacto, o ministro deste novo pacto, que é mais glorioso do que o anterior, o ministro dele é o Espírito Santo. Graça e paz a todos aí.